E aí, tudo bom? A gente está aqui de volta para mais um episódio de Pelo Espírito. Pois é, eu quero te convidar a vir aqui para dentro da nossa casa, falar sobre a palavra de Deus, tomar um café com a gente e entender o que Deus tem para você na palavra hoje. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. Nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, vamos lá. Eu não sei se você já assistiu algum dos episódios de Pelo Espírito. O que a gente faz? A gente traz uma Bíblia, a gente desmarca ela, porque na verdade não sou eu escolhendo, não é a Tati escolhendo. A gente faz uma oração, pede para o Espírito Santo nos direcionar para a gente poder ver do que a gente vai conversar com você hoje. Ou seja, Deus vai falar com você, mas vai falar comigo e com a Tati também. Então vamos orar juntos para a gente poder pedir orientação. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos agora na Tua presença, Senhor. Eu te peço que seja um momento Teu, que o Senhor nos use, que o Seu Espírito Santo nos conduza, mostre sobre o que nós devemos falar, traga da Sua sabedoria, abra o nosso entendimento das pessoas que vão nos assistir também, para que seja um momento Teu, Pai. Diminua o Bruno, diminua a Tati e aumente o Seu Espírito. Nós estamos aqui para sermos instrumentos. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Abacuque. Eita! Não tá na parte ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide? Ou ainda tá na parte das porradas ainda que Abacuque levou um susto? É Abacuque 1. Abacuque levou... Eita, tá na fase das porradas. Não, na verdade, o comecinho de Abacuque é ele questionando um pouco, né? Aquele sofrimento todo do povo. Eita, o que você está se questionando aí? Vamos Deus lá, eu vou ler, tem um pedacinho que é a queixa de Abacuque, que vem do 1 ao 4, e depois tem a resposta de Deus, que vai até o 11. Eu vou ler esse trechinho, tá bom? Então vamos lá. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. A resposta de Deus: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impiedosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Ai, você está se perguntando aí, até quando, Deus? Até quando isso na minha vida? Até quando esse problema? Até quando essa pessoa? Até quando? Olha, Abacuque se perguntou. E na verdade, o que estava acontecendo ali? Deus tinha dado muitos avisos, né? Muitos avisos de que o povo estava em pecado. O povo estava desagradando a Deus, que eles estavam cometendo atrocidades, idolatria, prostituição, muitas coisas Deus foi avisando por meio de profetas. E aí Deus cumpriu ali a ira dele veio sobre aquele povo. Por quê? Porque o povo estava em pecado, eles não estavam fazendo o que era certo e a justiça de Deus precisou acontecer. A justiça de Deus precisou acontecer. E aí, quando a justiça de Deus veio, eu acho que já foram muitas assolações ali, né? Deus depois ele dá o refrigério, Deus depois ele vem e dá a solução, tudo se refaz, né? Mas em alguns momentos que nós estamos no meio da justiça de Deus, chega um momento que a gente fala para ele assim, até quando? Até quando que eu vou colher esse fruto do pecado? Até quando, Senhor,
que isso vai continuar reverberando e acontecendo na minha vida? E isso é uma pergunta que a gente fica se fazendo no meio da tempestade, que Abacuque estava fazendo. Depois o Bruno vai continuar aqui, mas você vai saber o que ele falou depois disso, que é a famosa frase, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu vou te glorificar, eu vou te agradecer. Que é a solução que ele achou depois. Mas antes ele começou a se fazer essa pergunta. E a gente fica se fazendo essa pergunta e fazendo essa pergunta para Deus. Mas na verdade a gente tem que olhar para a gente mesmo. O que levou àquela situação? E o que eu tenho que aprender? O que falta eu aprender para eu sair dela? E tem umas coisas que eu fico pensando sobre isso. A primeira coisa é o seguinte: a palavra de Deus, ela não volta atrás. Então, a Bíblia tem uma série de causalidades, assim, coisas que acontecem porque outra coisa foi feita. Então, por exemplo, Deus, eu gosto muito de dar esse exemplo, assim, Deus fala que se você quer prolongar os seus dias na terra, você honre teu pai e tua mãe, né? É um dos mandamentos. Fala assim, honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. São causalidades, assim. Então, ainda que você, às vezes, cometa uma série de erros depois, mas o fato de você ter honrado pai e mãe, você vai prolongar os seus dias na terra, né? E isso serve também para coisas que precisam ser baixadas à mão. A justiça de Deus precisa ser feita. E é por isso que Deus avisa tanto. É por isso que Deus fala, não faz, se arrepende, não vai por esse caminho, não faça isso e tal. E aí um povo, ou uma família, ou uma pessoa, ou um casal, continua fazendo, até que Deus precisa tratar. E Deus, por que é tratar? Gente, tratamento é algo que a gente faz para curar. A gente faz para poder sair melhor do outro lado. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus vem para arrancar aquilo que faz mal. Às vezes é orgulho, às vezes é maldade mesmo, às vezes é prostituição, é mentira, é roubo. São tantas coisas, né? E aí Deus vem e arranca aquilo. Só que o tratamento dói, tá? Mas a palavra de Deus também diz que as misericórdias do Senhor são para sempre. É porque toda vez que ele faz isso, ele já tem um plano de resgate, inclusive. Ele quer saber como você vai ser tratado para que você possa receber algo no final. E eu me lembrei que ontem, por exemplo, a gente estava aqui lidando com casais e a gente estava falando sobre colheita. Né? E a palavra do Senhor fala sobre colheita, né? É engraçado porque a gente fala as coisas no mundo, a gente não sabe que elas vieram da Bíblia às vezes, né? Então, por exemplo, quem planta vento, né, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Né? Quer dizer, eles estavam colhendo a tempestade naquele momento, né? Mas também diz que quando você colhe, espiritualmente, quando você planta, espiritualmente você vai colher. E aí o que a gente precisa começar a fazer, e aquele povo precisou começar a fazer, foi começar a plantar certo. Então a gente tem que olhar o que a gente está plantando de errado, para a gente poder mudar e começar a plantar certo e colher certo. E aí é um processo, esse processo de tratamento que eles estavam passando ali, né? Deus foi até bonzinho com ele, começou a explicar para ele por que aquilo tudo estava acontecendo, né? Abacuque, por isso, por aquilo, porque olha, vai vir aí uma nação, eu estou fazendo algo para tirar, realmente isso, é tirar essa prostituição, esse pecado, essa idolatria. Eu estou fazendo algo que é para você entender, esse povo entender que eu sou o Deus da vida deles, e não o que eles estão fazendo agora. Então, muitas vezes, tem coisas que a gente passa na nossa vida que Deus quer mostrar pra gente que Ele é o Deus da nossa vida. É igual a gente faz com os filhos, né? Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, se você está se perguntando, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Acho que você tem que voltar e dizer assim, Senhor, o que eu ainda tenho que aprender? O que foi que eu plantei de errado, né? Eu plantei prostituição, eu plantei mentira, eu plantei roubo, pornografia, assassinato, traição, eu plantei orgulho, fofoca, ciúme, ira, sabe? Assim, falta de perdão. Gritaria. O que foi que eu plantei? O que foi que eu plantei, né? Porque a melhor forma de você consertar isso é você olhar para trás, pensar assim, tô colhendo isso porque alguma coisa eu plantei. O que foi que eu plantei? E aí você você se arrepende, tá? Arrependimento e pedir perdão. São os primeiros passos. Arrepende e pede perdão. Na hora que você arrepende e pede perdão, começa a limpar.
começa a limpar o terreno, começa a sair aquilo ruim para poder vir coisa nova. E aí você começa a pensar, tá, e agora, o que eu vou plantar no lugar disso? E aí é interessante, porque é o que Tati falou, que quando a gente continua lendo Abacuque, e aí a gente vê ele dizendo, né, olha, ainda que a figueira não floresça, ou seja, não vai dar flor, não vai dar fruto, ainda que não haja fruto na vide, sabe, ainda que não aconteça nada disso, eu vou glorificar o nome de Deus. Todavia me alegrarei. Sabe? E me alegrarei. Glorificarei a Deus e me alegrarei. Então ele está dizendo assim, olha, a minha relação com Deus, o meu amor por Deus, a minha devoção a Deus independem dessa relação de troca, porque a relação com Deus não é de troca. Tá? E às vezes você pode levar a sua relação com Deus baseado numa relação de troca, mas Deus não está fazendo isso por mim, Deus não está agindo, não está me dando e tal. E aí ele diz, olha, ainda que não aconteça nada, eu me alegrarei em Deus. E talvez o que falta para você plantar seja isso. Seja você entender que a sua relação com Deus é uma relação do Criador com a criatura. Ele te criou, você tem vida porque Ele te deu a vida. Sabe? Só isso já valeria a pena você admirá-lo e você honrá-lo. E você se alegrar nele. Porque tem hora que a gente chega num desespero e a gente vira para Deus e fala, eu não aguento mais, eu não suporto mais, sabe? E Deus fala, aguenta sim. Suporta sim. A gente sempre suporta mais do que acha. Porque você ainda está em tratamento. Mas se você está passando por algo assim, pensa que você ainda está em tratamento. O que ainda precisa acontecer para a cura chegar aí? O que ainda precisa você aprender? O que ainda precisa perdoar, mudar? Sabe? Essas coisas a gente sempre tem que se fazer essa pergunta. Eu sempre faço essa pergunta para Deus. Quando eu estou passando por alguma situação difícil, eu falo, Senhor, me ajuda a entender o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, sabe? E muitas vezes é aprender a confiar, aprender a agradecer, aprender a ter fé, aprender a dar os créditos para Deus, aprender a ser menos egoísta. A gente tem tantas coisas para aprender e seria muito pior se a gente não passasse por isso e não aprendesse. É isso que a gente tem que entender. Muitas coisas que a gente passa para aprender coisas de Deus, se a gente não passasse, a gente não ia aprender. E aí o risco é a gente perder a vida eterna, é a gente perder a comunhão, é a gente perder a nossa vida com Deus, que é muito pior do que qualquer coisa. Gente, é muito pior do que qualquer coisa que você está passando na sua vida. Pensa o seguinte, o que você está passando na sua vida agora, aquilo que você diz para Ele, até quando, Senhor, ele é muito menor do que a falta da presença de Deus na tua vida. Nossa. Se Deus sai da tua vida, isso sim que é ruim. Imagina isso o seguinte, sim que olha, perder a vida eterna, imagina. Imagina muito você pior. ter todas as coisas do mundo, de repente, tudo aquilo que você busca no mundo, você começa a alcançar. Seja casamento, seja dinheiro, viagem, carro, casa. Imagina tudo aquilo você alcançar sem Deus. Não se troca, não se troca. A relação com Deus não é uma relação de toma lá da cá. Para de pensar isso, tá? E às vezes o remédio é amargo. É igual quando a gente vai dar remédio para os nossos filhos e não quer tomar porque fala, ai, o gosto é horrível. Ah, é tão grande que não passa na minha garganta. A gente passa por isso às vezes. Mas o remédio é para melhorar. Então você precisa pensar, o que eu preciso curar em mim. É minha autossuficiência? Você tirou o controle da mão de Deus e tomou para você? É orgulho? É vaidade? O que é? É falta de perdão? É fúria? É raiva? Então pensa sobre isso. É interessante quando vem uma passagem dessa, que é uma passagem mais de pancada, assim, que é pra gente poder olhar pra gente mesmo e pensar, putz, tem alguma coisa que eu preciso mudar aí, porque se Deus tá falando, alguma coisa eu preciso mudar. E aí você inverte aquela questão de, ai pai, não aguento mais, Senhor, me ajuda aqui, me ajuda a mudar. Porque essa é a maravilha de Deus, Ele te ajuda a mudar. Se você pedir, Ele te ajuda a mudar. Ele te mostra o que é e te ajuda a mudar. E Ele é misericordioso. Sabe, eu sempre lembro da história de Davi. Davi teve a colheita da justiça de Deus, né? Davi foi lá, se deitou com Batseba, que era uma mulher casada, né? Ele mandou matar o marido dela, resumindo a história, ou seja, foi um dos maiores ali, umas coisas mais assim, marcantes ali nos pecados, né? De Davi. Davi foi um homem do coração de Deus, que destruiu Golias, que foi o maior dos reis de Israel, sim, é um homem segundo o coração de Deus, mas
O bonito também na história de Davi é que, como nós, ele também cometia muitos erros. E esse foi um dos erros que ele cometeu. Só que aí teve a justiça de Deus. Ele se arrependeu. Batseba perdeu o filho, né? O filho não nasceu. Antes disso, o que aconteceu com Davi? Davi foi confrontado ali pelo profeta. Às vezes você é confrontado por esse vídeo, por alguém ou por Deus. Deus vai falar para você, olha, você errou, você pecou. O que Davi fez? A primeira quando ele tomou consciência, se arrependeu, pediu perdão a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa. E Deus falou, olha, perdoa, mas tem a colheita. Plantou, né? Plantou, agora tem que colher. O que aconteceu? A Batseba perdeu a criança. Davi chorou para tentar manter aquela criança ainda no ventre. Ficou triste, ficou para baixo, estava lá nessa negociação, tentando falar com Deus, tentando pedir misericórdia, mostrar ali todo aquele arrependimento, aquela tristeza, mas a criança veio a falecer. E quando a criança veio a falecer, Davi tomou um banho e vida que segue, porque ele aceitou ali, ele entendeu que ele colheu aquilo, que ele teve uma ação da justiça de Deus na vida dele, seguiu em frente, teve outros filhos, inclusive o outro filho de Batseba foi o rei Salomão. Então, às vezes, você está numa situação ainda de colheita, você ainda está numa situação que você está passando pela justiça de Deus, não é? Então, às vezes, falta o tomar um banho e seguir em frente, sabe? Porque tem coisas que a gente vai precisar passar na vida por consequência das nossas ações. É diferente de quando Deus também quer te ensinar coisas e que você vai passar, porque todos nós passamos por isso na nossa vida cristã. Mas em relação a isso, a estar colhendo, a estar passando ainda pela justiça de Deus, também chega uma hora que tem que tomar um banho, levantar a cabeça e seguir em frente. Porque senão você vai ficar aí se atormentando, sabe, se culpando, se entristecendo. Até quando? Eu que devolvo essa pergunta para você agora. Deus que está te devolvendo. Até quando? Até quando que você vai ficar desse jeito? Levanta a cabeça, toma um banho e começa a plantar certo. E aí tem uma coisa que você precisa compreender, que é esse agir de Deus como remédio amargo para te tratar e te curar, não vai te matar. Ele vai te transformar numa pessoa melhor. Deus, quando ele está tratando com alguém, ele trata até o limite do que aquela pessoa necessita ser tratada. Tá? Então, às vezes você pode pensar, nossa, mas Deus levou o filho de Davi. Foi morte. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus criou a vida e a morte, tá? Para ele poder tirar e falar, vem aqui, que agora essa alma vai ficar aqui comigo e não tá mais no mundo, isso não faz diferença nenhuma, faz diferença pra gente que ficou ali. Mas o tratar de Deus, ele vai até onde ele planejou. Com Jó foi de uma forma, com cada um é de uma maneira, mas ele vai com você, ele não te larga e te abandona para passar pelo tratamento dele. Ele deixa você passar e te resgata. Ele está com você o tempo inteiro. Ele não deixa você cair. Então, o que a gente sempre tem que pensar é, Deus está com você nas situações em que você pergunta para Ele, até quando, Senhor? Ele está com você, Ele está te ouvindo, Ele está te tratando. Ele está te consertando. Ele está te trazendo para Ele está te trazendo mais perto. Ou algo da justiça dele tem que ser feito. Mas Ele está com você. Até quando? Até quando Ele quiser, porque Ele sabe das coisas. Ele sabe qual é o momento das coisas se consertarem, Ele sabe qual é o momento. O momento dele é perfeito, não o nosso. Perfeito. Ele não se atrasa, Ele não se esquece, Ele não se engana. A gente se atrasa, se esquece, se engana, mas Ele não. E aí a gente pode tocar aquele louvor que é sempre muito bom quando a gente está passando por algum tipo de perrengue na nossa vida, que é exatamente onde fala todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. E eu quero que você louve com a gente agora, para você encher o seu coração de gratidão, saber que o Senhor está contigo, está te sustentando e que você só precisa continuar. Amém. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que nós possamos nos alegrar mesmo na adversidade. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus, Pai, nós estamos agora na Tua presença, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão por tudo aquilo em nós que entristece o Teu coração. Seja as nossas ações, nossas não ações, nossos pensamentos. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Que o Senhor possa nos limpar, nos purificar. Que o Seu Espírito Santo possa trazer a nossa memória, mostrar para cada um de nós aquilo que nós precisamos ser transformados. E eu te peço que o Seu Espírito nos guie nessa transformação, que nós possamos ser mudados, possamos ficar mais próximos daquilo que o Senhor espera, Pai. Senhor, nos perdoa, nos limpa, nos purifica, Pai. Senhor, que nós possamos sair logo de cada tratamento que o Senhor tem feito, mas sair curado, transformado, que nós possamos plantar as coisas certas para colher aquilo que o Senhor tem de melhor na vida de cada um, Pai. Transforma, eu entrego a vida de cada um de nós a Ti. E eu te agradeço por esse amor, eu te agradeço por nos transformar, por olhar por nós e nos fazermos pessoas melhores a cada dia. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que essa palavra possa frutificar no seu coração. Deixa aqui um comentário, dá aqui um joinha também no vídeo do YouTube e compartilha. Compartilha nos grupos de WhatsApp que você participa. Leva essa sementinha aí também para quem está se perguntando até quando poder receber essa injeção de fé. Amém. Deus te abençoe muito, muito, muito. Que você possa refletir sobre isso, saber o que você precisa transformar na sua vida e que o Espírito Santo te guie nesse processo todo. Amém? Até a próxima. Fica com Tchau, Deus. tchau.